Elas e Lucros. Entrevista do dia. Oferecimento. Banco Geração Futuro de Investimento. Criando valor para você. Eu converso agora com Antônio de Júlio, instrutor da Moneyfit. Bom dia, Antônio, tudo bem? Bom dia, André, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Que bom. Por que os primeiros 4 meses do ano são os mais difíceis nas finanças, no bolso do brasileiro, hein? Bom, vamos começar falando de mês a mês. Em janeiro nós temos a famosa ressaca, né, das festas de fim de ano, e agora uma nova ressaca que está surgindo com uma grande força, que é a ressaca dos faldões. Eu vi que no final do ano nós começamos a fazer aquelas Black Fridays igual aos Estados Unidos, só que esqueceram de dar os mesmos descontos que deram para eles. Pois é, exatamente. Então, muita gente foi às compras, muita gente comprou muita coisa sem saber realmente se era uma liquidação ou não. Houve um oba-oba muito grande. E o que mais me preocupa é que é o seguinte, que o governo anterior, ele vendeu muito bem a ideia de que o brasileiro tem poder de compra. O brasileiro não tem poder de compra, o brasileiro tem um poder de endividamento muito alto. Estamos falando aí de taxas muito altas de juros, agora tendem a aumentar mais ainda com o aumento da Selic. Os bancos acredito que não vão deixar barato e vão aumentar mais ainda juros de cartão de crédito e cheque especial. E além das despesas com IPVA, IPTU, escola, também essas despesas tradicionais, e os aumentos, né, que tivemos aí em São Paulo, tarifa de ônibus, tivemos aumento na habitação devido ao excesso de demanda. A inspeção veicular aumentou também, né? Exatamente, a inspeção veicular aí diminuiu o IPVA, mas aumentou o seguro obrigatório, então foi elas por elas. Exatamente. E os piores aumentos que eu vejo são os aumentos não oficiais, aqueles que não têm um índice de reajuste. Então o pessoal aumenta, por exemplo, quem come carne sabe muito bem o que eu estou falando. O alimento aumentou bastante esses dias, principalmente devido às enchentes nas áreas de plantio. Então assim, eu tenho medo que 2011 seja um ano bem tenebroso, principalmente nesses 4 primeiros meses, devido a esses fatores e até mais. Então, se as pessoas não fizerem mais um furo no cinto, se é que isso é possível, e apertar mais ele ainda, grandes são as chances de passar mais um ano endividadas. Agora, quem está ouvindo a gente e realmente se empolgou nesses primeiros meses, nesse primeiro mês, mas quer resolver a vida, o que ele tem que fazer a partir de agora? Bom, 2 coisas. Ou tentar aumentar a entrada de dinheiro com algum serviço extra, ou a venda de algum bem também pode ser algo do gênero, ou ir para a UTI, parar de gastar, chamar a família e falar, olha, realmente tivemos uma ressaca brava aí, precisamos tomar algum remédio para parar isso o mais rápido possível, porque dever no Brasil é uma coisa complicada. O Brasil, ele é muito danoso para quem deve, ele pega pesado com esses juros altos. Agora, Antônio, quais são os gastos nessa questão da UTI, né? Chamar a família para conversar e falar, olha, vamos ter que reduzir tudo. Quais são os gastos mais possíveis de serem freados? Com certeza os gastos com renda gastos variáveis. O que são gastos variáveis? Acessórios, roupas, lazer, idas ao shopping. Então, procurar programas alternativos, programas gratuitos. São Paulo tem uma grande oferta desse tipo de programas também. Poupar não significa ficar em casa. Exatamente. Poupar pode ser aproveitar melhor o que a cidade oferece gratuitamente. A cidade é muito rica em cultura, oferece muitas opções para quem quer fazer esse tipo de programa. E na parte dos gastos fixos, é tentar diminuir tempo em banho, tentar ir ao supermercado poucas vezes ao mês, pelo menos assim, no máximo uma vez por mês, e com as compras corretas já, com a lista pronta, evitar aquele pulinho à loja do lado, ver uma vitrine. É chato. Se fosse legal, todo mundo fazia e não tem ninguém teria esse tipo de problema. Mas chato mesmo é ficar devendo no cartão de crédito e esses juros que o Brasil cobra. Existe um grau de endividamento que a gente pode chamar de saudável, Antônio? Olha, eu não gosto de falar de estatísticas, de números, porque é o seguinte, se a pessoa, por exemplo, ela tem um endividamento saudável, vamos supor 30% a 40% da renda dela, só que se ela adquire uma prestação, tipo, vamos supor assim, um bem em 30 meses, então ela nem lembra o que ela comprou. Eu já vi casos de pessoas que compraram eletrodomésticos, estão pagando a 10ª parcela, a 11ª parcela, e nem lembram o que eles compraram. Então, aí amanhã eles compram outro bem. Então, o limite desse endividamento
máximo, pode ser quebrado facilmente. Existe também o endividamento saudável, que se a pessoa tiver muita disciplina, saber o que ela está fazendo, sempre procurar, por exemplo, pagar a tarifa do cartão de crédito em dia, jamais cair no rotativo. Pode ser um exemplo de endividamento saudável. Certo. Agora, você indica reuniões orçamentárias em família. Essa coisa da família é muito complicado, né? Tem muita gente que não gosta de contar para a família que a família, que eles estão endividados, né? Como é que eles lidam com isso? Olha, eu diria o seguinte, tornar isso um hábito. Então, assim, geralmente as pessoas confundem uma reunião com uma CPI, né? A pessoa, vamos pegar o extrato aqui e vamos ver o que cada um gastou. Não precisa ser algo tipo tropa de elite, que nem as operações que tiveram nos morros do Rio de Janeiro, né? Pode ser uma coisa leve, descontraída, um bate-papo, falar, pessoal, é o seguinte, entender um pouco como os juros comem nosso dinheiro, né, no mês a mês, e cada um dá uma opinião, cada um falar um pouco do que pode ser feito. Não precisa ser aquela coisa de CPI, pode ser uma coisa mais tranquila também, mas tentar, de qualquer forma, introduzir isso na família. A primeira vez é chato, a segunda vez também pode ser tão chato quanto, mas com o decorrer do tempo acaba se tornando um hábito. É que nem hoje as pessoas falam sobre futebol, falam sobre até às vezes uma vida alheia dos outros, tal, então inserir esses assuntos na casa. Hoje eu falo com a minha esposa tranquilamente sobre isso, sem estresse, sem nada, e vivemos muito bem, obrigado. Agora, cortes em energia, água, esse tipo de serviço, realmente eles funcionam? Porque tem gente que fala, quando eu converso sobre isso, fala, André, mas esses cortes são muito pequenos, não vão alterar, não vão impactar no nosso orçamento. Concordo que não impacta, mas é o seguinte, a ideia principal seria a mudança de hábito. Então, assim, por exemplo, quando a pessoa está aprendendo a poupar mais, a colocar isso na vida, ela passa isso para as despesas variáveis, que acredito que seja o grande filão a ser combatido, né? Então, toda poupança, assim, quando a gente fala poupança, não é parar, assim, não é deixar de gastar, não é deixar de usufruir de algo. As pessoas têm que entender isso. Geralmente elas entendem que poupança é algo doloroso. Não precisa ser algo doloroso. Então, um passo de cada vez, né? Você pode poupar com objetivo, né? Vamos poupar para fazer uma viagem no final do ano. Exatamente. Então, o presente que pode se dar para a família, até mesmo trocar de carro, ou então aquela reforma tão sonhada na casa, ou mandar um filho estudar fora, sempre o presente final vale a pena o esforço. Então, quando esse esforço vira hábito, que nem, por exemplo, quando nós paramos de fumar, as pessoas que fumam, elas têm esses problemas iniciais nos primeiros meses, que é difícil largar o vício. Então, depois que largam, fala, tem muita gente que nem quer voltar a fumar mais. Então, é uma coisa com as finanças, assim. As pessoas também fazem atividades físicas, no começo é chato, as pessoas estão acostumadas a ser sedentárias, depois que acostumam, nem querem voltar mais a ser como antigamente. A finança, acredito que seja o mesmo caminho. Eu gosto de entender qual é a taxa média de juros ao ano para uma família brasileira? O problema é o seguinte, quando cada jornal fala uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, a taxa de endividamento chega a 40% para empréstimo, só